Fala pessoal, vamos iniciar mais uma análise, dessa vez de uma empresa, vamos dizer assim, completamente de crescimento, porque payout zero chega a ser até parecida com empresas lá do exterior, né, proporcionalmente falando, que é uma empresa de valor de mercado muito pequenininho, que é a Boa Safra. O setor de agronegócio, de agricultura no Brasil é muito forte, responsável hoje por quase 30% do PIB do Brasil, e ela é líder no mercado de produção de sementes. Então, assim, um IPO eu acho de altíssima qualidade. Nós vamos analisar adiante o negócio dela, os números financeiros, mas me parece uma empresa de boa qualidade, apesar que do ponto de vista do EBITDA vem crescendo, que é de acordo com o regime de competência, mas do ponto de vista do regime de caixa, o fluxo de caixa operacional, que é o que efetivamente entra e sai do capital da empresa, vem oscilando ou ficando negativo. Mas assim, isso daí varia de acordo com o negócio da empresa. O IPO foi realizado agora, em 2021. Ela tem mais caixa do que dívida por conta do IPO, por conta dos investimentos. Pode estar saindo muito dinheiro de caixa agora e ela pode estar com contas a receber de acordo com o plantio, que demora a produzir resultados. Inclusive, as empresas do agronegócio têm temporada de resultados diferentes normalmente do que empresas é, de categorias constantes, né? de fábricas, de bancos, que têm temporadas regulares, né? Não são regulares iguais, geralmente é no meio do ano. Então nós vamos começar o vídeo da Boa Safra, uma análise dos últimos resultados do quarto trimestre de 2021, ainda não saiu do primeiro tri de 2022, que na verdade deve ser a continuação da safra, ainda no meio da safra, aguardando o plantio para depois a colheita, né? Me chamo Felipe Hudson, analista CNPI. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei para dar uma força para a gente, se inscreve no nosso canal para aumentar o alcance dos usuários no YouTube e segue a nossa página no Instagram também. Valeu? Vamos lá. Iniciando aqui a apresentação de resultado do quarto tri de 2021. Então, a Boa Safra a companhia de produção de sementes de soja líder no setor do Brasil e, por conta desse IPO, acaba que tem mais acesso à captação de recursos, né? Anunciou o resultado do ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, quarto trimestre. Vamos ver, nada interessante aqui no início. Falando aqui os destaques, né, os principais destaques, 1 bi de receita, né? 145 milhões de EBITDA, ainda bem baixinho, e 82% de crescimento do lucro líquido. 75% de volume nessa métrica aqui TSI, que eles utilizam no plantio de sementes. Conclusão de Cabeceiras em Goiás, Buritis em Minas, que são dois lugares onde eles têm esses plantios. Início das obras em Sorriso, Mato Grosso e Balsas. Líder na produção de sementes do Brasil. Então ela tem o conhecimento, né, know-how, a gente fala de semente. Market share é bastante pulverizado, então isso aqui pode ser uma dificuldade. 6,1%, ela é líder, assim como a gente falou, também fez a avaliação da Oncoclínicas. Oncoclínicas, o setor de oncologia é líder, mais ou menos essa faixa de 6%, mas é um setor muito pulverizado, tem muitos concorrentes. Mas por ser empresa, tanto a Oncoclínicas como a Boa Safra, né, são nichos completamente diferentes, mas só de você ter acesso ao mercado de capitais, você consegue ter captação de recursos através de acionistas da Bolsa de Valores, você consegue ter, por ter auditoria, mais fidedigna nos seus balanços, captação de recursos com menores taxas de juros de capital de terceiros em bancos, financiamento por debêntures, enfim. Então acho que é mais fácil, né? Apesar de a gente estar num período de altas taxas de juros. Ela historicamente tem um volume de vendas alto e alocação eficiente de capital. Redução do custo de capital, carteira de revenda de mais de 500 revendedores, né? Eles têm revendedores na sua carteira aí, ainda bem pequena nessa carteira, mas tende a crescer ao longo do tempo. Utiliza biotecnologia, então deve ter que realizar investimentos nessa área, né? Melhoramento genético resulta em benefícios, resistência a lagartas, redução de uso de defensivos, otimização operacional, maior produtividade, tolerância a herbicidas, otimização operacional. De repente isso daqui, eu não sei exatamente, assim, não sou da área, mas talvez seja até se eles continuarem investindo, uma forma deles reduzirem os custos com fertilizantes, né, que estão em alta, principalmente com o conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui falando do TSI, né, aplicação de produtos de forma automatizada por meio de equipamentos de alta tecnologia, controle de amplo espectro de fungos e doenças, também é questão de tecnologia aqui para o controle de fungos, de herbicidas, enfim. Avanço da tecnologia de sementes.
porcentagem de sementes no custo total da soja. A gente vê aqui que em números percentuais vem crescendo, né? 4% em 2006. Composição do preço médio da saca de sementes. Hoje em 17%, deu uma quedinha aqui de 2020 para 2021, mas natural, a gente passando por um período diferente, mas em valores por hectare crescendo, né? Deu uma patinada aqui também de 2014 para 2017, um período que a economia não estava muito bem e a gente está entrando num período em um ritmo tão muito bom também. Então pode ser que ela venha patinando aqui nos próximos anos também, assim como foi aqui de 2014 para 2017. Enfim, tem que acompanhar uma empresa de crescimento, a economia não indo bem, talvez tenha uma piora, inclusive com a inversão da curva de juros, a inversão do ciclo da economia, ciclo de commodities, né? Pode prejudicar a boa safra. Aqui falando um pouquinho sobre números operacionais, né? A área plantada no Brasil crescendo, pouquinho, né? 3,6%. Venda de sementes crescendo 13%, números percentuais relevantes. Biotecnologia, usando mais biotecnologia, 35,5% de 2021 em relação a 2020. Aqui também TSE é outro tipo de tecnologia que eles usam, né? Estão crescendo bastante. Faturamento quase dobrou, 77%. O lucro, 81% a mais. Market share ampliando. E esse daqui eu acho que é o principal fator, mesmo que a empresa esteja tenha tido algum problema, venha a ter algum problema durante uma possível crise, uma piora na economia do país, que já não está muito bem, continuar acompanhando a evolução do market share da companhia. E o volume, né, de crescimento aqui operacional também é sempre importante. Às vezes o operacional pode não refletir os indicadores financeiros por conta de um problema econômico no país. E isso deve afetar todas as empresas, né? Algumas mais, outras menos. Aqui, como falei como funciona, a temporada das empresas é um pouquinho diferente, né? Empresa de agronegócio. Primeiro tri, eles fazem a colheita. Segundo tri, beneficiamento e armazenamento da semente. Depois eles fazem o transporte e inicio do plantio, ó, no terceiro tri, no meio do ano mais ou menos. Início do plantio. E o plantio, propriamente dito, a finalização dele é no quarto tri. Então, na verdade, a gente vai estar aqui, ó, para fazer a colheita no final do primeiro tri, né? A colheita e depois o transporte, não, armazenamento para posterior transporte para os centros de distribuição, vendas, enfim. Então, do terceiro para o quarto tri, eles começam a realizar o plantio e a gente vai acompanhando esse plantio do primeiro tri ao segundo tri de cada ano. Então, a gente está no meio desse plantio. Então, quando divulgar os resultados do primeiro tri, a gente pode ter uma noção de como é que foi o andamento do plantio, mas ainda não vai estar completamente concluído, né? Talvez, né? Tem que ver, pode ser que esteja adiantado, pode ser que esteja atrasado, né? Às vezes acontecem esses problemas também. Aqui falando um pouquinho do funcionamento da operação de sementes da empresa. Aqui o primeiro tri, início da colheita, né? Depois a gente acompanha também o custo e despesas dos produtos, né? Aqui falando do primeiro tri de 2021, como é que foi. Ficou elevado, né? Alta necessidade de capital de giro para comprar matéria-prima. Talvez isso aqui que esteja afetando muito o fluxo de caixa operacional da soja 3, por conta da necessidade de capital de giro. E matéria-prima com certeza mais cara, fertilizante, como eu falei, inflacionada pela guerra, formação de estoque, baixo faturamento e resultado. Período de grande volume de vendas, primeiro tri. Ainda tem essa sazonalidade, né, da venda, né? Provavelmente que o primeiro tri ele tem mais vendas, então pode ser que nesse resultado venha um pouquinho mais forte. O segundo tri também. Ó, término da colheita, ele termina no segundo tri, basicamente, a colheita, não é no primeiro tri. Primeiro tri a gente vai acompanhando como é que está o andamento, né? Alta necessidade de capital de giro, então esse FCO, né, de acordo com o regime de caixa, deve variar mais aqui nos primeiros trimestres. A gente pode acompanhar depois no quarto e no terceiro trimestre como é que fica o fluxo de caixa operacional da empresa. Período de maior posição em estoque, utilização máxima das câmaras frias. Quarto tri, término do plantio, que eles iniciam aqui no terceiro, né, início do período de chuvas e plantio. Começar daqui do lado aqui do terceiro tri que eu pulei para lá, maior volume de faturamento e reconhecimento de receitas. Então no primeiro tri, quando ele começa a plantar, é baixo faturamento. E aqui no terceiro tri, ele tem um maior volume de faturamento, né? Por quê? Porque aqui no segundo tri ele vai para o centro de distribuição, né? E aqui ele começa a fazer as vendas propriamente dito, né? Reconhecimento de receitas.
E aqui que gera um forte caixa operacional. Então, muitas vezes, uma empresa que abriu capital há pouco tempo, uma empresa pequena, né, do ponto de vista de valor de mercado, ela pode demorar a ter uma, como é que eu vou dizer, uma similaridade entre o fluxo de caixa operacional e o EBITDA, porque tem essa sazonalidade no resultado dela, que afeta de um lado o regime de caixa e de outro lado o regime de competência, né? E cada trimestre tem um ponto específico. Então, é uma empresa um pouquinho mais difícil de analisar, mas é uma empresa boa. Aqui no quarto tri, ela termina o plantio, termina término de dose em embarques, não entendi o que é, não sei exatamente o que é isso aqui. Término dos embarques, tá bem próximozinho aqui o texto, não dá para entender muito bem. Período forte de faturamento e resultado também, vai ter menor posição de estoque durante o ano. Aqui vai todo o estoque do ano, né, no final do ano. Maior posição de caixa. E ele, no terceiro tri, quando inicia a venda, né, propriamente dita, ele começa a quitar os empréstimos. Então aqui nesses outros, nesse aqui, primeiro, no segundo, até no quarto tri, talvez, para iniciar iniciar a colheita, não, para iniciar... início da colheita, ele inicia o plantio aqui no terceiro tri. Aqui no quarto, no primeiro e no segundo trimestre, talvez ele se endivida para assumir alguns riscos durante essa fase de início de plantio, porque pode ser que ocorra algum problema durante o plantio, pode ser que tenha algum atraso, então ele inicia o seu endividamento e no terceiro tri ele começa a quitar esse endividamento, né? Então pode ser uma empresa com ela precisa de forte geração de capital de giro, precisa de forte capital de giro, ela tem que se endividar em alguns momentos para conseguir rodar melhor. Aqui falando de mais números operacionais, né? Venda histórica em milhares de big bags, 2020 para 2021, 5 milhões de sementes cada um. Sementes com biotecnologia também, crescendo bem. Sementes com TSI também, crescendo bem, outro tipo de tecnologia. Carteira de pedido de sementes. 2021 aqui, ó, variando no trimestre, né? Cada trimestre tem uma variação específica. Carteira de pedidos, crescendo um pouquinho, depois caiu um pouquinho em 2020 e depois reduziu bastante no quarto tri. Mas é natural no quarto tri ter essa redução, né? Está no encerramento da safra. Aqui aconteceu a mesma coisa em 2020. Mas os números crescendo aqui também na carteira de pedidos, ó. Isso que resultou no aumento do market share da companhia, ó. Em números reais crescendo também e em percentual também, 79, mas 79, não é percentual não, isso aqui não é percentual não, é em números mesmo. Aqui porém, ó, do segundo tri para o terceiro tri, teve uma queda aqui na carteira de pedido de sementes, mas em números reais superior ao ano de 2020. É porque no segundo tri foi um número bem forte mesmo, né? Aqui, ó. Então, de um trimestre para o outro caiu bastante. Em relação à receita, a gente vê um crescimento muito amplo, né, de trimestre para trimestre. Aqui valores que ainda a receber, que resultou em receita no quarto tri de 2021. Todos os valores superiores ao trimestre anterior, menos aqui no segundo tri de 2021. Mas aqui nesses primeiros trimestres, são trimestres historicamente que os valores são menores mesmo. No terceiro tri, no quarto tri que vem maior. E a gente vê aqui que está superior ao ano anterior. Aqui falando de novo, a receita crescendo. De 2020 para 2021. Aqui um pedaço da DRE, acho que fica até melhor para a gente dar uma olhada, né? Ó, receita crescendo 77% de ano contra ano. O CPV aumentou muito, 37%. Vai ser difícil essas empresas aí, principalmente essas empresas de crescimento, conseguir controlar os custos, o chão da fábrica, como a gente diz, CPV, que afeta o lucro bruto. Porém, como a receita cresceu numa proporção bem alta também, eles conseguiram crescer o seu resultado bruto. Despesa com venda cresceu, mas de maneira bem tímida. A despesa administrativa cresceu bem mais. Isso aqui pode ser um fator de atenção, de controlar. Provisão para perda esperada cresceu bem pouquinho, em números reais, que eu digo, né? Em percentual cresceu bastante. Outras receitas operacionais conseguiu compensar aqui, ó, para a companhia ter um aumento bem robusto. Não sei que despesas operacionais, essas receitas operacionais são essas. O EBITDA dela cresceu bastante,
pouca depreciação e amortização. O EBITDA nessa linha aí, por ter sido pouco afetado, né, essas outras receitas operacionais aqui que ajudaram a companhia, cresceu 37,9%. Porém, a margem EBITDA a gente vê que caiu. E caiu bem, né? De quase 18% para 14%, quase 4 pontos percentuais. Não foi um resultado tão forte assim, mas uma empresa que está sendo afetada aí pela inflação. Aqui falando do custo, crescimento, que a gente já viu mais ou menos, né? Mesma coisa, 87% de crescimento de um ano para o outro. EBITDA a mesma coisa, 37% de crescimento, mas foi afetado por essas outras receitas operacionais, senão teria caído muito, inclusive a margem EBITDA. O lucro líquido, que nem fala do resultado financeiro, mas a empresa está com mais caixa do que dívida. O EBIT aqui ficou 50% superior de um ano para o outro. Imposto, pagaram menos imposto, então tem imposto diferido aqui, que alcançou essa elevação do lucro líquido. Na verdade, se ela tivesse um imposto aqui integral, talvez, já cairia, vamos ver aqui quanto que cairia. Não sei qual é a alíquota exatamente, mas vamos supor que fosse na mesma proporção ali que no ano anterior, fosse por volta de 20 milhões dividido. Dividido não, subtraindo, né? Subtraindo pelo EBIT. Ih, botei subtraindo. 135 de menos os 20. Já cairia para 115. Teria dado um aumento, mas não um aumento tão grande assim, né? Como a gente está vendo aqui. Ó. Teria ficado 115 se fosse uma alíquota superior de imposto. Aqui consolidando, né? Falando do impacto da sazonalidade na receita. Apresenta sazonalidade, assim como todo o setor do agronegócio, em razão dos ciclos da lavoura, que depende de condições climáticas específicas. Neste ano de 2021, devido à chuva mais precoce, tivemos uma forte antecipação de vendas. Falando do CAPEX 137 milhões. Títulos e valores imobiliários, onde eles estão alocando aumento de caixa e redução da dívida, mas em relação a EBITDA, né? Mas em relação à dívida, a dívida continua alta, também não está baixinha não para a empresa, mas ela recebeu capital aí do IPO, por isso que ela está conseguindo ter mais caixa do que dívida. E ela alocou aqui em títulos e valores imobiliários, vai render bastante, vai influenciar no resultado financeiro por conta da Selic em alta, e aqui com dívida negativa, né, por conta desse caixa. Vamos um pouquinho das unidades. ESG. Um pouquinho do balanço patrimonial, acho que é interessante a gente ver aqui, ó, questão do caixa, que aumentou 238 milhões contra 33 em 2020. E títulos de valor imobiliário 46 milhões, contas a receber, bastante conta a receber ainda da companhia. Ainda tem coisas em estoque, produtos em estoque, adiantamentos a fornecedores. Ainda não foram pagos, né, os fornecedores. Então tem bastante ativo circulante. Bastante dinheiro imobilizado também, em relação ao outro ano. Então vem investindo muito. A gente consegue ver que a empresa vem investindo, não vem deixando só o dinheiro parado. Passivo, fornecedores e outras contas a pagar. 78 em 2021, 123% em relação a 2020. Mas é natural porque a empresa vem investindo. Financiamento, isso daqui que é interessante. Ó, a empresa não se alavancou, praticamente em linha em relação ao ano anterior, com relação a endividamentos, né? Adiantamento de clientes que já pagaram antecipado, mas aqui foi em relação à situação climática, como eles mencionaram, que afetou, né, muitas chuvas, eles tiveram que realizar vendas antecipadas. Financiamento de empréstimo, financiamento bem tranquilo também, a boa parte em longo prazo. E eles aumentaram aqui 30% em relação ao outro ano, mas jogaram para o longo prazo. Aqui a gente já viu a DRE. Falando do resultado financeiro, ó, tem um impacto bem pequenininho, negativo, mas reduziu em relação a 2020. A gente tinha visto anteriormente. Provavelmente essas receitas financeiras vão ampliar por conta da alta da Selic e de muito dinheiro alocado em caixa, né?
Eu acho que provavelmente, possivelmente, eles vão ter um resultado financeiro positivo nos próximos trimestres por conta dessa alocação alta em caixa. E aqui as outras receitas operacionais que a gente viu aqui que impactou no EBIT e EBITDA, né? Vamos ver se aqui eles mostram a demonstração de fluxo de caixa. Não, aqui eles não mostram não. Então basicamente é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei para dar uma força, impulsionar o canal, se inscreve no nosso canal, segue nossa página no Instagram também. Valeu, forte abraço!